Sejam muito bem-vindos ao podcast SG na Prática, produzido no portal SP Rio Mais. Aqui é Fabiano Porto, estou com meu colega de bancada, Luiz. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Fabiano? Prazer estar aqui, como sempre. Vamos nessa para mais um programa. E hoje, no SG na Prática, recebe uma convidada muito especial que transforma ciência e emoções, dados em narrativas, impacto ambientais em histórias que realmente tocam o público. Estamos falando de Yara Cardoso, cientista, roteirista e fundadora do Grupo Storm, produtora audiovisual que tem se destacado internacionalmente por unir cinema, inovação e causas ambientais. Filha de cientistas e com formação que inclui cinema na New York Film Academy em Universal Studios, narrativas de ficção científicas pelo MIT e jornalismo científico pela Unicamp. Yara tem se dedicado a transformar temas complexos como mudanças climáticas em conteúdos acessíveis e mobilizadores. Entre suas obras estão a premiada série O País dos Raios, o documentário internacional A Era dos Humanos e a mais recente produção Caça-Tempestades, exibida no Fantástico e no History Channel, que nos leva até o coração da Amazônia para entender fenômenos extremos e o impacto das mudanças climáticas. Com vocês, uma mulher que faz do audiovisual uma ferramenta poderosa de transformação, Yara Cardoso. Bem-vinda, Yara. Uau, ficou difícil falar agora, hein? Obrigada. Bom, maravilhoso. Bacana. Acho que os temas, colocou de uma forma grandiosa, o que eu faço, mas que eu amo muito. Que legal, Yara. E, poxa, a sua vida é toda conectada com a natureza, com a sustentabilidade. Como que isso inspira o seu trabalho hoje? Eu acho que a natureza é inspiração em todos os sentidos, A gente, quando está se sentindo um pouco perdido, você vai passear numa praia ou caminhar numa floresta e aquilo te reconecta, Eu acho que a gente sente que a gente é parte do todo e a gente está, na verdade, inserido num contexto em que a gente pode fazer uma diferença. Então, acho que meu trabalho vem desse espaço de acreditar muito na natureza, de ver que a natureza hoje está mudando e a gente é, de certa forma, culpado por isso, Então, a gente está falando aí de mudanças climáticas, momentos difíceis que a humanidade tem passado, a era que a gente está vivendo é a nossa era, a era dos humanos, e essa era não tem sido muito positiva. Então, acho que o trabalho vem daí, de uma paixão muito grande pela ciência, pela natureza e pelo audiovisual, O audiovisual, ele chega a corações, ele impacta de uma forma que é difícil a gente ser impactado se não fosse pelo audiovisual. E já pegando esse seu gancho aí, você consegue mensurar? Porque a gente, por exemplo, a gente que viu o filme, que acompanha, que conhece você, a gente obviamente fica impactado, mas do seu lado, você consegue mensurar o impacto que você traz dos seus filmes e como você faz isso? Eu acho que essa pergunta é muito importante, porque sempre que a gente está falando de impacto, a gente quer ver números, a gente quer ver que realmente impacto acontece. E isso é difícil, Você ter esses indicadores, principalmente dependendo do lugar que você exibe, se não tem um público tão grande. Então, a gente teve, felizmente, aí a oportunidade de ter 2 séries com o Fantástico. Então, 40 milhões de telespectadores. E isso nos ajuda a realmente levar essas causas, a trazer esses temas aí impactantes para o coração das pessoas. E muitas vezes são séries que são sobre mudanças climáticas, outras vezes sobre proteção de vidas. Então, País dos Raios foi a nossa primeira série com o Fantástico, já faz 10 anos. Eu, Ernesto Palha, Dr. Osmar Pinto Júnior, que é meu pai, para quem não sabe, Então, esse trio que se reencontrou no Caça-Tempestades agora, nessa série que a gente acabou de lançar no Fantástico e lança no History em novembro, dia 5 de novembro, legal, que é o Dia da Ciência e da Cultura. Legal. E aí a gente tem assim, quando a gente foi falar do Caça-Tempestades, a gente queria saber, mas como foi o País dos Raios, Como que isso impactou na vida das pessoas? E é muito importante assim, você conseguir identificar que a gente, na verdade, salvou vidas. A gente conseguiu reduzir o número de pessoas que morriam atingidas por raios, e que é um número muito grande. Número o Brasil, expressivo, 30%, Exatamente. 30% de pessoas passaram a viver por conta da série. Então, acho que isso não tem palavras para dizer quando você consegue fazer um conteúdo desse. A felicidade é muito grande. Sem dúvida. Fantástico. E você fez cinema e, assim, essa é uma profissão intimamente ligada com o contar histórias, Como que você se conecta com essa essência, assim, de você transformar temas complexos, assuntos diferentes em uma narrativa, assim? Como que isso conecta com a sua vida? Eu acho que todos os projetos eu trago eu falo que eu tenho a credibilidade da ciência no coração, mas ao mesmo tempo a emoção do cinema. Então eu acho que o cinema, essas imagens, elas são muito belas, elas podem realmente tocar as pessoas e ao mesmo tempo a gente tem que trazer a credibilidade da ciência. Então a ciência, a gente tem que compreender muito para conseguir passar isso de uma forma que esteja correta, que esteja interessante. E aí muitas vezes é o inverso do que as pessoas pensam, As pessoas pensam, eu vou entender um pouco e já passo isso. Eu acho o contrário, eu acho que a gente tem que entender muito. Para uma página de roteiro, às vezes eu assisto 10 documentários
trabalhos, vejo 10 livros e acabo buscando papers, né? E aí você tem muita referência para transformar isso não só em algo simples, correto, mas interessante. Porque eu acho que a ciência, na verdade, todo mundo tem interesse por ela. Se a gente souber contar da forma correta, todo mundo vai se interessar. É fascinante, né? Eu acho que ela é fascinante porque ela abre nossos olhos, né? Você fala, olha, isso está conectado a isso. E você não tinha ideia. Então, aquele uau que a ciência pode trazer se a gente consegue fazer isso da forma certa. E faz parte do seu dia a dia, do nosso dia a dia, né? A ciência está todo dia com a gente. Todo Física, dia. química, né? Matemática, tudo. E já pegando o que você está trazendo aí, e o desafio de ser mulher, CEO, trabalhar numa área como essa e em lugares, assim, bem mais complicados, ambientes delicados, né? Fala um pouquinho pra gente disso aí, porque eu sei que você tem boas histórias com isso aí. Sem dúvida não é fácil. Eu acho que hoje a gente tem aí um percentual de mulheres que está crescendo no audiovisual, na direção, porque a gente tinha muitas mulheres em outros cargos, mas quando você ia para a direção, para os cargos assim, né, de realmente estar à frente ali do projeto, você não tinha mulheres. Então hoje as mulheres estão subindo na direção, mas ainda são uma minoria, tanto em filmes quanto séries. A gente tem poucas diretoras mulheres. E é um ambiente que não é muito fácil, né? Eu acho que tem as suas dificuldades. Eu, por exemplo, no Caça Tempestades, que foi um projeto maravilhoso, equipe maravilhosa, mas a gente tem as particularidades. Por exemplo, eu sou mulher e aí você tem uma situação, eu fiquei com infecção urinária, porque não dá tempo de você ir ao banheiro gravando. Então você tem que, né, rodar a cena, você tem que estar em todas as cenas como diretora, vendo tudo. E aí muitas vezes você fica ali em situações, né? Você não tem ali no meio de uma praia linda, mas que você não tem nenhum lugar para acesso, né? Então isso é uma questão feminina, né? Então eu acho que, mas por outro lado as mulheres têm, né, uma criatividade, uma questão da emoção, da sensação, e a gente pode trazer tudo isso a nosso favor. Mas é claro que a gente também tem as nossas complexidades e muitas vezes você tem também entender, né, a trabalhar num time que tem muitos homens. Perfeito. Então eu tenho geralmente equipes que têm muitos homens. Hoje a gente tem mais mulheres na técnica, mulheres que são diretoras de fotografia, mas ainda é uma minoria. Então em geral a sua equipe vai ter muitos homens. Perfeito. E você comentou aí de um dos perrengues, né? A gente sabe que você passou por muitas situações delicadas, né? Durante as gravações. Na Era dos Humanos você percorreu vários biomas aqui, né? Então fala pra gente agora, começar umas histórias aí que você, assim, citou, assim, que foram dificuldades do seu trabalho, até para as pessoas que estão nos ouvindo entender que você realmente coloca a mão na terra, realmente coloca a seu corpo ali a expor todos os riscos possíveis do seu trabalho, né? Fala um pouquinho desses perrengues que você já passou nessas produções. Olha, a Era dos Humanos é um projeto maravilhoso. A gente chegou agora a 23 premiações internacionais, o que eu acho que é incrível, né? Então, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha. E é um documentário em português, né? Então, legendado. E aí a gente sempre tem essa dificuldade da língua, né? Então, acho que isso mostra, assim, o quanto você pode ir longe se você acreditar num projeto. Mas eu te digo que esses prêmios, eles foram, assim, um fôlego. Eu precisava deles, porque foi muito difícil. Foram 3 meses viajando, eu fiquei praticamente sem dormir, sem comer, voltei 10 quilos mais magra. E eu tive uma situação, né, que eu fui picada por um inseto na Amazônia e eu fiquei 1 ano picada. Nossa. Então eu estava tomando cortisona, tomando antialérgico, 10 comprimidos por dia. Teve alguma doença? Não foi uma reação alérgica. Eu tive que fazer até uma tá. biópsia e foi uma alergia Olha. persistente à picada de inseto. Uau. Ninguém sabe qual foi o inseto na Amazônia, né? Mas é uma história assim que mostra o quão a gente às vezes tem que colocar nosso corpo na linha de frente. Nossa. Pelo que a gente acredita. E aí no fim tudo dá certo. Eu acho que quando a gente acredita, você desenvolve uma espécie de fé, né? Uma fé na natureza, uma fé de que esse trabalho tem que sair. É uma espécie de missão, né? Eu acho que deixa de ser um trabalho e vira uma missão. Sem dúvida. E é legal, né, na Era dos Humanos, porque ele traz um contexto de mudança climática muito grande, né? Fala um pouquinho da gente, o que você sentiu? Como o Fabio falou, você estava nesses biomas, né? Você viu talvez muita destruição, às vezes também até cooperação para ir contra essa destruição que a gente está passando. O que te mais impactou? Olha, o A Era dos Humanos, a gente percorreu aí realmente muitos biomas, abrolhos, os canyons, a gente esteve no Pantanal, na Amazônia, então biomas diferentes, situações diferentes. E o que eu costumo dizer é que o que a gente sente fica impresso.
né? Então, o que a gente passa, imprime na tela. Sim. E por isso é muito importante você realmente amar aquilo que você está fazendo, mesmo com dificuldades. Porque eu acho que a gente tem que ser otimista. Quando você está falando de mudanças climáticas, se você não tiver otimismo, não tem por que você fazer um projeto desse. Porque a pessoa vai assistir e vai falar, não tenho o que fazer aqui. Então era melhor que você não tivesse feito. Então eu acho que a gente tem que fazer com otimismo para a pessoa acreditar que é possível mudar. E quando você vê situações tão lindas, eu vi coisas tão lindas, a gente se apega a elas e isso dá uma força a mais para percorrer momentos difíceis. Mas que houveram. A gente teve ali em incêndios, né, em queimadas grandes na região da Amazônia e foi um episódio muito impactante, entendeu? Um outro episódio muito impactante foi no Pantanal, com os indígenas. Eu tive com um indígena que foi o último a falar a língua guató. Então, assim, não existem outros indígenas que falem guató. E ele, inclusive, foi, assim, uma bênção na minha vida, porque eu tinha sido picada por um carniceiro, tá aí uma outra história, né? Senhora. O carniceiro é um inseto muito perigoso, porque pode perder a circulação, já tiveram pessoas... Que beleza, né? Olha que particularidade. profissão bacana, né? Ele, até pela minha vida, né? Ele passou uma situação ali, eu vinha com essa picada, e ele passou querosene com ervas na minha mão, e eu estava sem acesso a remédios, porque a gente ficava 6 horas de barco de qualquer coisa, né? E aí eu tinha passado a noite delirando, mas 4 horas da manhã já tinha saído para gravar, é um pouco o espírito da gravação que você veste ali de um heroísmo que você não sabe de onde vem, né? E aí ele acabou fazendo isso e à noite eu já estava bem. Olha. E foi muito importante porque à noite também, no dia anterior, a gente tinha ficado preso no Rio, porque teve um barco que quebrou e a gente ficou preso sem ter como andar. Nossa. E era 8 horas da noite, porque a gente acabou atrasando um pouco a entrevista, né? Então tem essas situações de gravação. A gente, na verdade, não é que atrasou, mas era um bombeiro que salvou muitas espécies. E ele falou, Yara, eu quero te apresentar a minha família. E eu ia falar, não dá, eu tenho que pegar o barco que o sol está acabando. Tive coragem, vou conhecer a tua família, cadê sua filha? E aí, quando viu, a gente foi pro barco, já era noite. E aí a gente chegou na embarcação e o piloteiro falou, olha, Yara, a gente tem que desligar todas as luzes. Eu falei, mas você não vai ver nada. Ele falou, se você ligar, é aí que eu não enxergo. Eu não entendi nada, mas respeitei, olha, isso, beleza, né? E aí ele sabe, ele conhece o lugar. Então isso também é uma coisa muito importante. Quando você está nessa situação, né, de estar gravando em lugares, você tem que entender quem são as pessoas que estão ali e acreditar nelas, confiar nelas, porque elas entendem muito mais do que você. Então eu passei muito tempo estudando para fazer um roteiro, eu venho do jornalismo científico, então uma veia de ciência forte, de estudar. Eu sabia muito, mas perto da pessoa que está ali, que vive ali, tem coisas que eu nunca ia saber. Sim. E essa pessoa sabe. Sim. Então a gente também tem que ter essa humildade de entender onde a gente está, quem são as pessoas. E no fundo, assim, né, se abrir para esse universo. Né? Eu venho com tudo roteirizado, mas quando chega ali eu paro e falo onde eu tô, quem são essas pessoas, qual é esse lugar. Você tem que se conectar. Sim. Sabe que ontem eu até escrevi sobre isso, e era uma discussão sobre tecnologias, inteligência artificial. E eu trouxe exatamente o que você falou. Nada disso adianta se a gente não falar com os povos originários, se a gente não falar com a população ribeirinha, quilombolas, porque eles conhecem, vivem. Porque você acabou de falar, você sente, você tá impresso no DNA dessas pessoas há 30 mil anos, 40 mil anos, sim, e a gente não pode ignorar. Desculpa, sim, não, mas você acabou comentando a sintonia, né? Eu ia falar muito parecido com isso. Na verdade, assim, nós vemos hoje um debate muito grande na sociedade sobre os povos originários, né? Sobre os indígenas e a sua função na sociedade. Mas nós estamos do ponto de vista da cidade. E as pessoas, em geral, estão do ponto de vista da cidade. E aí, às vezes, elas não compreendem aquelas alcunhas que a gente dá de guardião da floresta, realmente os conservadores da floresta. E o que você comentou chamou atenção, né? Ele se guiou com a luz desligada. Então, ou seja, é contraproducente ao nosso pensamento, é algo diferente de modo de pensar. Você que vivenciou isso, nas suas palavras, o que representa essa afirmação de que os povos originários são os guardiões da floresta? Por que isso de fato é verdade? Como que você viu isso na prática e qual que é o papel da conservação desses povos para a conservação da Amazônia, dos resíduos florestais e de nós mesmos, né? Porque afinal é fundamental para o futuro do planeta a conservação desses biomas, assim. Como você relaciona isso? Eu vou trazer uma experiência do Caça-Tempestades, né? Que são o povo Quinhá, essa pulseira aqui que eu uso, eles colocaram em mim no primeiro dia que eu tive lá. Eu tô com ela desde o começo de outubro do ano passado, não tiro. Essa aqui só quando estourar, eu espero conseguir outra, que eles coloquem mais uma nova em mim, porque me trouxe muita sorte, muita proteção. É um povo, os Quinhá, eles são os Waimiri, Atuari,
autodenominados Quinhá, né? Eles foram dizimados na construção da BR-174. Então, passaram por períodos muito difíceis, muito difícil de confiarem nos homens brancos, ou caminhar, como eles nos chamam, né? E eu tive a felicidade de ter o nome Yara nesse momento, que eu acho que me ajudou, porque a língua deles é Quinhá e Ará. Uau. E aí eu entendi que era Yara, né? Eles falam Iará. Mas eu entendi que era Yara. Eu fiquei numa felicidade tão grande, que era meu nome e tudo isso, e comecei a conversar. E a gente teve uma conexão profunda, porque os Waimiri Atuari, eles são muito fechados. Eles não recebem ninguém, é um povo muito orgulhoso e um povo muito forte, né? E com certeza, né, eles tiveram uma trajetória que colocam essa questão de que eles precisam avaliar bem quem que eles vão colocar dentro da reserva, né? E é uma reserva indígena incrível. Então eles conseguiram preservar, é claro que passaram por momentos difíceis de construções naqueles locais, por empresas, mas eles conseguiram preservar muita terra, muita floresta e muita biodiversidade, né? Então, é um local que ainda dá para pescar e isso está acabando, né? Então, realmente, eu estive lá com eles e a sensação não é outra a não ser da vitória. Vitória deles e vitória nossa. Exato. Legal. E essa relação que você viu, ela transcende uma atuação específica, né? Ela está relacionada até com o próprio que chama de espírito da floresta, né? Esses conhecimentos ancestrais que vêm e que transcende um pouco o conhecimento técnico, né? É uma questão de consciência mesmo, de você compreender a função deles, além apenas da proteção das árvores, mas existe uma relação, uma simbiose, né, com os meios, né? Eu acho que eles compreendem a fundo o que a gente se esqueceu, né? Que nós estamos conectados a tudo isso. Não tem vida nossa se não tiver vida da natureza, se não tiver o planeta. Então, nós estamos intimamente conectados. E eles lembram disso todos os dias, quando eles saem para pescar. E a gente, na vida urbana, a gente se esquece. E isso acabou trazendo para a gente, eu acho, que é difícil você ser feliz, né? Então, tem dias que tem pessoas que estão com ansiedade, estão com depressão. Vai para o meio de uma floresta, se conecta, vai sumir tudo isso. E às vezes a gente esquece, a gente procura, vou tomar medicamento, vou fazer isso, vou tentar, e continua dentro do mundo urbano tentando resolver um problema que na verdade tem relação com a nossa conexão. Porque nós não temos explicação aqui se a gente não estiver conectado ao que nos cerca, né? Eu acho que a natureza humana está totalmente ligada ao ar, o fogo, a água e a terra. E se a gente esquece disso, a nossa vida não faz sentido, né? Porque, na verdade, a gente está caminhando para acabar com o que nos dá vida. Sim. Então, eu acho que a gente entra nessa contradição e é um espaço muito perigoso, né? Sim. Então, eu acho que é aí que eu gosto da área dos humanos, é que você trouxe também. Eu conheço, como eu trabalho na área ambiental, eu vejo muito biólogo como assim, o agente ou o cavaleiro do apocalipse, né? Não tem mais jeito, é o fim do mundo e tal. E acho que essa mensagem positiva de que tem jeito. E né? tem. Né? Tem jeito, tem como regenerar. Né? Tem como, na verdade, chegar a um ponto que não precisamos mais regenerar. Né? Fala um pouquinho assim, dessa mensagem positiva, principalmente das pessoas que você viu nesses biomas, porque são pessoas muito resilientes, como você acabou de trazer. Sim. Né? E qual é a mensagem, assim, onde você sentiu que há a positividade, acho que até acima da resiliência, porque a resiliência você está resistindo ainda, né? Mas a positividade de acordar... Esperança, né? Exato, de esperança, de você falar, cara, olha, a gente está aqui, a gente gosta de estar aqui, ama, respeita. Tem algum evento que você viu essa positividade acima de tudo, que mudou um pouco a sua cabeça? Eu acho que os Quinhá foram uma grande, assim, né? A gente vê a resiliência deles, a força deles e o sorriso. Que isso mexe muito comigo, né? Porque eu acho que é isso, sabe? Eu, nesses 3 meses que eu estava filmando, que foram momentos bem difíceis, eu mantenho o sorriso sempre. Porque eu acho que se a gente não estiver sorrindo, a gente não se conecta à natureza, não se conecta a novas pessoas e as coisas não dão certo. Sim. No fundo, a vida é uma roda, que ou você está virando para frente ou você está virando para trás. Mas ela nunca está parada. Então a gente tem que virar para frente. E quando você está virando para frente, talvez as coisas não estejam como a gente gostaria, mas você está caminhando para frente. Então é isso que a gente precisa como humanidade, virar essa roda para frente. A gente acreditar, olha, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, eu acho que eu estou contribuindo de alguma forma. E se cada um pensar assim, a gente vai conseguindo. Eu acho que uma experiência muito interessante, que é sobre os povos originários e a ciência, é o quanto isso pode se complementar. Então, a ciência, ela não está de outro lado ao conhecimento milenar, ao conhecimento ancestral. Eles se somam, eles estão juntos. E é a conexão disso tudo que pode nos trazer a solução. Sim. Então, por exemplo, a gente teve com a Naomi, né,
desculpa, a Noêmia. Naomi é uma cientista de Harvard, eu confundi agora. A Noêmia é uma especialista em fungos bioluminescentes, né? E fungos como um todo, o avô dela já trabalhava com isso. E ela descobriu esses fungos bioluminescentes na Amazônia, que foram as primeiras espécies a serem descobertas. Agora já descobriu 3 espécies de fungos bioluminescentes a partir do conhecimento milenar dos indígenas com quem ela tinha contato. Então, para eles, eram iluminadores de trilha. Então, à noite, eles entravam na floresta e viam aqueles pontos de luz que eram fungos bioluminescentes. Eles contaram isso para essa grande especialista em fungos, ela foi com eles, né? Então é uma cooperação, mas ao mesmo tempo tem uma amizade ali muito grande, e ela acabou descobrindo uma questão científica muito importante, né? Porque eles têm uma importância para a floresta, eles têm uma conexão, e aí ela trouxe tudo isso para a ciência. E ao mesmo tempo, ela também conseguiu contribuir com eles. Então eles agora fazem cogumelos comestíveis, e tem toda uma rede para exportar, e foi ela que ajudou a introduzir esses cogumelos de uma forma mais... Então, eles tinham conhecimento de qual cogumelo pode ser comido, mas não sabiam como tornar isso comercial. E ela ajudou eles nesse processo, e hoje esses cogumelos são exportados para todo o Brasil e para o mundo. Que é esse processo da bioeconomia, né? De você ter um desenvolvimento com a floresta em pé, né? Nesse contexto, hoje, uma frase que todo mundo diz é tudo é narrativa, né? Essa frase mais comum hoje, tudo é narrativa, qual é a narrativa? Como que você acredita que o seu trabalho tem um impacto real assim na construção disso aí que o Ulisses falou, de construir uma esperança, de construir uma visão positiva? Como que você acredita que essa sua missão pode de fato ajudar a humanidade, todos nós assim, a ter essa visão de futuro mais positiva? Eu acho que eu encaro cada projeto como um projeto único. Não existe um projeto igual ao outro, e cada projeto você tem que entender o universo daquele projeto e como se conectar com as pessoas. E isso tem que vir de uma veia real. Se você realmente não está inserido naquilo, se essa não é a sua trajetória, tudo bem, mas não dá para você trabalhar com isso, porque realmente é algo que exige uma paixão, uma dedicação acima do comum. E aí eu acho que a gente tem que trazer alguns elementos, né? Então eu, por exemplo, no Caça-Tempestades, a gente conseguiu fazer muitas inovações, tanto em termos de formato, então a gente misturou o reality, a aventura, com a ciência. Então a ciência está nos bastidores. E muita gente fala para mim, eu não sabia que essa série era científica. E aí aprendeu um monte de coisa de ciência. Então é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer essa ciência no contexto. Então o Caça-Tempestades ele teve um formato assim muito diferente em termos de audiovisual, de narrativa, de linguagem, mas também um formato diferente em termos de negócio. Então você também tem que ter uma estratégia diferente para levantar um projeto. Então, por exemplo, foi uma parceria do Fantástico com o History. E isso é muito raro. A gente não tem projetos que são lançados para uma TV aberta como o Fantástico e no History. E aí a gente tem que ir pensando, né? E trazer talvez essas marcas que tenham ligação com tudo isso. Hoje tem muitas marcas que investem em ESG e tem realmente uma preocupação com isso. Então a gente também tem que trazer essas marcas para conseguir fazer esses projetos se tornarem maiores, chegarem a mais pessoas. E como você vê o ESG no que você faz? Onde você enxerga assim, esses 3 pilares assim, de forma clara, né? Olha, a gente fez Era dos Humanos. Onde você enxerga o ESG e como que você consegue transmitir isso para o público em geral, né? Porque o ESG por si só já é um pouco confuso, né, no entendimento, né? Ainda mais agora com o Donald Trump, todo esse contexto que nós estamos aí, que não está nos ajudando em nada em trazer, né, essa visão, que é uma visão que não tem volta. Pode mudar o nome, pode fazer o que quiser, mas precisa de meio ambiente, precisa do social e vai precisar mais ainda de governança, né? Como você acha que isso encaixa no que você faz? O meio ambiente está no coração de tudo que eu faço, né? Eu trabalho com produções que são sempre sobre meio ambiente, né? E o social também é um pilar de tudo que a gente faz. Então, quando a gente lança uma série, a gente lança, às vezes, uma cartilha de proteção. No caso do País dos Raios, foi lançada uma grande campanha paralela de proteção de vidas em relação a raios, dos perigos, como se proteger. Então, a gente fez uma parceria com o INPE na época para levar esse conhecimento para as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que também pensar no social em ser uma frente junto com o projeto audiovisual. Então, o audiovisual ele tem uma carreira e, em paralelo, você pode fazer campanhas sociais, que são muito importantes. E aí a gente tem a questão da governança, então que eu acho que é de você ter lideranças, escolher as pessoas certas, né? Hoje eu brinco que tão importante quanto o quê, essa minha missão, é com quem, né? E a gente tem que trazer as pessoas que são pessoas boas, que acreditam nessa causa, independentemente de qualquer bastidor, qualquer histórico dessas pessoas. O que a gente tem que avaliar é a qualidade das pessoas, o que elas têm para somar num projeto, né? Eu trabalho com muitas mulheres negras. Não foi proposital,
né? Eu acho que eu só dei a oportunidade, porque as pessoas falam, mas por que você trabalha com tantas mulheres negras? Pô, eu tive pessoas que eram negras na minha vida que eu gosto muito, não sei se por isso, né? Eu tive uma meia-irmã que eu considerava meia-irmã, que era uma menininha negra e que faleceu, não sei se por isso, né? Às vezes tem algum... Mas, no fundo, eu acho que não. Eu acho que eu simplesmente sou... Eu levo de igual para igual. Então, eu vou conversar com uma pessoa para uma reunião, uma pessoa branca que às vezes tem uma experiência mais parecida com a minha, e vou conversar com uma pessoa negra que às vezes mora num lugar diferente do meu, tem uma realidade diferente da minha. Sim. E eu vou dar a mesma oportunidade. Sim. E talvez é isso que falte, né? Sim. Se a gente tivesse sempre a mesma oportunidade, as coisas seriam muito diferentes. Entendi. Legal. Nesse gancho aí da gente falar dessa governança global agora inserida, né, com o presidente dos Estados Unidos indo contra... Mas não só isso, né? A gente teve o recorde de políticos eleitos negacionistas do clima. Continuamos aumentando o nosso consumo ano a ano. Continuamos aumentando nossos gases emitidos ano a ano. A taxa de reciclagem no país, que é uma coisa tão simples, né? De você separar o alumínio, o reciclado do orgânico, 96% das pessoas, 95% das pessoas ainda não reciclam. De que forma o seu trabalho pode ajudar a construir novas formas de fazer essas pessoas compreenderem que não se trata de uma escolha ideológica, de uma escolha política, mas se trata de cuidar de nós mesmos, do nosso próprio mundo, de como que nós conseguimos superar esse abismo que existe de você falar de meio ambiente ESG, você é de esquerda, você falar de lucro pelo lucro, você é de direita, e aí essas coisas não se misturam. Como que o seu trabalho pode ajudar a gente a sair dessa armadilha que está nos levando ao fim? É uma missão difícil, mas é uma missão que eu encaro. Eu acho que a gente tem o nosso papel, né? Eu não digo que eu vou mudar isso sozinha, mas a gente inspira pessoas, outras pessoas vão indo junto com a gente e a gente consegue sim imprimir uma mudança em tudo isso. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que entender que não são visões políticas, né? É uma questão de humanidade. A gente está falando de humanidade. A humanidade não tem fronteira, não tem política. E a gente realmente precisa, na verdade, eu acho que se conectar. Eu acho que tudo remete a você... A gente só cuida do que a gente ama. Se você não amar, você não vai querer cuidar. Agora, se você for lá ver os canyons, nossa, é lindo. Eu me senti uma conexão, eu me senti inspirada. Fui em Abrolhos, vi aquelas baleias, uma família de baleias. Nossa, eu não queria que o filho dessas baleias perdesse a mãe, né? Então você começa a refletir sobre tudo isso e aquilo imprime no seu coração. Então, quando você for fazer uma decisão, qual decisão seja do seu dia a dia, separar o lixo ou o que for, você vai se lembrar que você quer preservar, porque eles são seus amigos, eles são sua família, eles são o seu planeta. E aí essa conexão, ela bate no coração e a gente muda. Eu acho que é por aí. Eu acho que acima de técnica, de como fazer as coisas, a gente tem que se sensibilizar. Perfeito. Essa participação, esse envolvimento, né? Por isso que a gente no Instituto estamos fazendo muitas missões no rio, por exemplo, levando as pessoas a se conectar com os rios, para entender que quando ela dá uma descarga, quando ela bebe uma água, vem do mesmo rio. Né? As coisas estão conectadas, né? Isso que você falou muito do Karnak, que diz, né? A gente só ama o que a gente sente como pertencente, né? Aquela montanha não é uma montanha, é meu parente, né? Então essa percepção nos leva numa essência de que, acima de tudo que a gente fala, é a consciência que dita realmente a mudança, né? E eu acho que o seu trabalho ele atua justamente nesse campo, né? Promovendo uma maior conscientização que muda o comportamento, né? Mas nesse contexto, qual que é o maior desafio que você enfrenta? Assim, às vezes os comentários de algumas pessoas, que até a gente tem falado muito aqui de um lado positivo, de uma esperança, mas eu queria agora ouvir um pouco do lado sombrio dessa coisa. O que você escuta de críticas, às vezes, das pessoas, do tipo assim, poxa, não gostei, ou aquilo não é, ou coisas que às vezes você fala, poxa, há uma barreira ainda para as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer. Existe isso ou não chegou ainda, você não consegue perceber essa resistência que existe? Eu acho que sim, eu acho que a grande dificuldade começa em você montar bons times, boas equipes que acreditem no projeto, que estejam contigo nessa vibração, nessa jornada, né? E eu acho que uma coisa que eu realmente sou muito otimista, é difícil falar coisas negativas, sim. Mas o que eu acho é que a gente precisa também, não é se conectar só ao planeta. Eu acho que a grande questão, a grande chave da mudança é a conexão entre nós. Uhum. Então, hoje aqui, eu, você, Fernando, Luiz Fernando, nós temos uma conexão muito grande que talvez a gente não saiba. Uhum. Mas, por exemplo, uma coisa legal, nós somos primos aqui, em 120º grau, nós três. Uhum. Me contaram isso e eu coloquei no Era dos Humanos. Claro que foi toda uma pesquisa científica e tudo mais. Mas eu achei incrível, porque eu falei, peraí,
Então, quando você vê uma pessoa sofrendo do outro lado do planeta, ela é teu primo. Olha. Em 100º, 20º grau. Mas é o teu primo, porque a gente compartilha de um ancestral comum. Então, é uma coisa que faz a gente muda a nossa perspectiva. Então, são esses pensamentos que eu acho que a gente tem que trazer. A gente tem que entender que nós estamos juntos nessa jornada. E aí a gente vai trazendo mais pessoas. Às vezes tem pessoas que falam, não, eu não acredito nisso, é uma pessoa negacionista, tido como um grande título, eu sou negacionista. E de repente ele está assistindo uma produção minha e falando, Yara, parabéns, eu achei tão lindo aquele lugar. E ele nem percebeu que era a favor das mudanças climáticas, que a gente quer combater as mudanças climáticas, que a gente tem uma questão ali. Porque a gente tem, né, também uma pauta da ciência, uma pauta de conseguir trazer esses temas. Mas eles são menos importantes do que a conexão. Então, quando a pessoa fala isso para mim, eu assisti, achei lindo aquele lugar. Eu falo, pronto. Está feita a nossa missão. Ele não precisa ter entendido o que é a mudança climática, como que isso... Aos poucos, as coisas vão indo aos poucos, né? Esse é um trabalho que ele tem uma longa jornada, mas o importante é a gente estar rodando para frente. A roda tem que ir para frente. E falando em conexão, eu vou dar um passinho aqui atrás. Seus pais são cientistas, eu imagino que veio um pouco daí, ou muito, dúvida, né? muito. E como é que começou? Como é que começou a Yara, assim, se descobrindo, falou, eu quero fazer isso, eu quero pegar esse caminho, porque... Eu acho que, de repente, você pode inspirar outras meninas, né, a seguir esse caminho. A gente sabe que nenhum caminho no Brasil ele é muito fácil, precisa ter, né, ainda mais nessa área. Né? Fala um pouquinho, como é que se conectou com isso? Eu sei que teve... seus pais devem ter sido, assim... Sem dúvida. Pessoas maravilhosas que te colocaram nele. Mas conta aí pra gente. A ciência está na veia, né? A ciência estava no almoço, estava em todos os espaços, né? Meu pai costumava dizer, a Yara sabe ciência por osmose, porque às vezes eu publiquei papers na área científica de raios, em grandes congressos, e eu não, mas é isso, aprendeu por osmose, né? Então eu acho que isso também é uma inspiração para os projetos, porque eu acho que se eles estão ali, às vezes a pessoa não está, né? Ela não entendeu tudo, mas está entrando, está indo aos poucos, porque eu vivi isso, né? E o Caça Tempestades foi uma realização muito grande, porque era um sonho da minha mãe, caçar tempestades, né? Ela sempre quis ir atrás com uma Kombi, né? E aí bem o pai filmes, dela tinha assim. uma história assim, né? E aí isso passou para mim, né? E levou um tempo, é claro, para eu conseguir fazer tudo isso, né? Mas eu acho que vem daquele espaço realmente do coração de uma criança, né? A gente, quando tinha tempestades, a minha família, eu, meu pai, meu irmão, que também é cientista, e minha mãe, a gente se dividia ali nas tarefas para conseguir filmar os raios, caçar essas tempestades dentro do nosso apartamento. Então a gente punha as câmeras, saía correndo, e aí tem histórias pitorescas, né? De um raio que era super forte, e a gente era criança, a gente não entendeu direito. Ele falou, o meu pai e minha mãe falaram, foi pro chão. Que é quando o raio, né? Porque nem todos os raios vão para o chão. Sim. Então tem raios que ficam entre as nuvens, que são chamados relâmpagos, na verdade, e os raios, propriamente dito, são aqueles que vêm para o chão e causam, né, tanto mortes quanto prejuízos. E aí eles gritaram, esse foi pro chão! E eu e meu irmão pequenininhos entendemos, bruxão! Foi o bruxão! Pegamos o bruxão! Não. Então acho que isso ele entra num espaço que depois a gente faz essas coisas e a gente às vezes nem sabe por que a gente está fazendo, mas é porque elas estão dentro de nós, né? Sim. Então acho que é isso que eu quero imprimir um pouco, né? E inspirar pessoas, meninas, né, a também seguirem essa jornada. Sim. E ser uma aliada, ser uma parceira, né? Falar, olha, se você precisar de ajuda, eu tô aqui, vamos seguir juntas. Eu acho que a gente entra nesses espaços e isso é muito legal, porque não é fácil ser o primeiro, é sempre em qualquer coisa você ser o primeiro é muito difícil. Muito difícil. E as pessoas que vêm depois, elas têm alguém para perguntar. E eu quero ser essa pessoa. Eu acho que a gente precisa inspirar também. Eu acredito muito em compartilhar as coisas. Eu acho que tem muita gente que não é assim, que faz um documentário de meio ambiente e pensa, eu sou o dono do tema do meio ambiente. E eu não acredito nisso. Eu acho que se você realmente se importa com o meio ambiente, quanto mais, melhor. O teu trabalho, ele fala por si só. Quanto mais gente vier trabalhar nisso, melhor. Perfeito. E o que você teria a dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes querem iniciar nessa área? O que a Yara de hoje falaria para a Yara lá atrás? Acredite em você mesmo. Legal. Eu acho que é isso. Eu acho que a missão que a gente tem que acreditar. E muitas vezes a pessoa não vai ter isso, talvez, dentro de casa, né? Alguém que te diga, olha, você vai conseguir. E às vezes o mundo, aí indo para a parte, né, que você me perguntou, às vezes o mundo é cruel. Eu já tive situações, assim, dramáticas na minha carreira como mulher no mercado audiovisual, dramáticas. E em casa eu sempre tive o apoio, sempre tive, você vai conseguir. E às vezes a pessoa não vai ter isso em casa, mas ela pode ter num podcast.
Então você vai conseguir. É isso, eu acho que é isso aí. importante. A gente tem que saber, né? E aí, assim, se inspirar, buscar pessoas que falem alguma coisa que pode te ajudar, né? Eu acho que pelo caminho no Era dos Humanos teve tanta gente que me ajudou e que não me conhecia e que às vezes via ali a dificuldade que eu estava passando e estendia a mão, falava, Yara, vem cá que eu te ajudo. Então isso existe, essa bondade humana existe. Eu acho, inclusive, que existe mais pessoas boas no mundo do que pessoas más. Sem dúvida. É que as más são mais organizadas. Não, e é aquele negócio, a árvore demora 50 anos para crescer e 10 minutos para derrubar, né? É uma jogada, sei lá, no futebol, demora minutos para sair e um carrinho acaba com tudo. Então é uma questão, né? A destruição, ela chama mais atenção do que o caminho da construção, né? É uma característica desse mundo físico que a gente vive, né? É uma coisa que, daquela coisa de a regra, todo mundo, ninguém pode fazer aquilo. Mas o que aconteceu? Foram 2 pessoas que transgrediram a regra, então a gente mudou a regra para todo mundo. Então a gente vê isso no mundo, né? E é uma característica que a gente tem que lidar, não tem como dizer. Mas eu concordo, eu acho que o mundo é muito mais repleto de pessoas boas, mas o lado, digamos, negativo chama mais atenção, ou a gente também aprendeu que chama mais atenção, né? Porque eu também sou jornalista e a gente aprende a agenda setting, a gente aprende sobre o que vende. Ah, é desgraça, mas será que é mesmo? Ou a gente foi condicionado a ver a desgraça? Porque eu acho que existe um condicionamento ao longo dos anos para a gente apreciar mais a desgraça do que a construção, né? E até acho que na nossa vida, né? Na nossa vida, assim, quando você tem um problema, às vezes você fala uma semana desse problema. Exato. Porque você vai precisar resolver esse problema. Sim. Então você gasta a sua energia para resolvê-lo e com isso você fala muito dele. Sim. E às vezes você tem uma conquista e você esquece de falar. Você esquece de compartilhar, porque aquilo ali já deu certo, você não precisa mais mexer com aquilo, né? Já tá ok. Então isso é uma coisa também que eu acho que é importante, a gente comemorar as nossas conquistas, sabe? Ao longo da jornada aí, isso vai ser importante para te manter em pé, para te manter avançando. Por isso que eu falo dos prêmios e falo com muito orgulho, porque eles realmente foram necessários aí para minha carreira. E fala um pouquinho do seu trabalho hoje. Você, então, criou a Storm, né, que é uma produtora, fica aqui em São José dos Campos, mas atua no mundo todo, né? Como que vocês trabalham? Qual que é a linha de atuação? Como que você enxerga essa atuação da Storm? O Grupo Storm trabalha em produções específicas voltadas para o meio ambiente, para a ciência, para a tecnologia. Então, nossos projetos sempre têm essa veia. E muitas vezes um projeto que você não imagina que tem essa veia, tem. Então, um projeto voltado para esporte. Pode parecer que não é o nosso caminho, mas porque o esporte está recheado de ciência, de tecnologia, Perfeito. Então tem a ver conosco, né? Então a gente, por exemplo, fez uma parceria na época, até que foi com o meu irmão, que estava à frente da Arena 235 aqui em São José dos Campos e faz uma pesquisa, hoje está na Califórnia, numa universidade, fazendo pesquisa sobre neurociência, e a gente fez uma pesquisa muito interessante sobre o esporte, que mostrava a força das pessoas e como essa força pode ser maior se a pessoa, por exemplo, pode ajudar alguém. Então, sabe aquela história da mãe que consegue levantar um carro quando o carro está em cima do filho dela e ela ganha uma força muito maior? Isso é real. Uhum. E a gente conseguiu mostrar isso no experimento. Legal. E aí eu fiz uma parceria, trouxe um EEG, e aí você vê, a série acabou inspirando várias publicações internacionais em revistas de ponta a partir da série. Então foi feito um experimento para a série, com vários voluntários, para a gente ter essa conclusão para a série, e isso depois foi publicado. Então muitas vezes os caminhos podem ser meio malucos, isso eu costumo fazer muito, caminhos diferentes. Então a ciência vira a partir do audiovisual, parece uma coisa, né? E pode acontecer. Então acho que a gente tem que apostar em caminhos diferentes, acreditar que é possível, e as coisas vão mudando aos pouquinhos. Eu acredito muito nisso, né? Ainda mais eu também vim do esporte, né? Então, o esporte é uma força lúdica, né? Que ela tinha, você não chega em nenhum lugar sozinho, né? Como qualquer coisa que a gente faz aqui, né? No seu próprio filmes, nas suas produções, você teve a ajuda de muitas pessoas. Sem dúvida. Né? E eu acho que isso é assim, e voltando até com o Fabio na sua pergunta, eu acredito que o seu trabalho, ele mais que inspira, o seu trabalho é uma realidade, né? Então, assim, parabéns mais uma vez. A gente não está terminando, não. Só estou dando os parabéns aqui. Eu realmente fiquei inspirado. É que passou tanta coisa na minha cabeça você falando que eu Sim. Não, e é surreal porque é uma vivência prática, né? Então é aquela coisa de você imprimir para o outro o que você vivenciou, né? Não apenas o que você estudou, às vezes em livros. Você estava lá, você foi picada pelo carniceiro, sabe? Você viu. Então isso é muito fascinante, que transmite uma veracidade, né? Tá faltando o filme da Yara, né? Já dá um storytelling, filme, dá coisa aqui. E vocês vão ter um evento aqui em São José, né? Na verdade, vocês estão apoiando um evento aqui em São José, inédito nesse evento. Conta um pouquinho pra gente.
Eu estou muito feliz aqui com São José dos Campos, né? Tá virando aí um espaço. Hoje São José é tido como um polo audiovisual. É até algo que eu não sabia, uma novidade, né? A gente está com 43 produtoras de São José dos Campos. Uau. E é uma das cidades diagnosticadas pela Ancine como um dos polos audiovisuais. E com isso a gente está trazendo pela primeira vez um evento de mercado chamado Brave Lab, vai ser no dia 26 de abril, e aí vai ter vários painéis de mercado. Eu vou falar um pouquinho sobre como conseguir fazer a estratégia de financiamento dos meus projetos. Então eu estou muito feliz com isso, porque eu sou de São José dos Campos, né? Eu nasci em São Paulo, mas me considero uma joseense, vivi minha vida aqui, né? Saí um pouco para estudar, mas aqui é minha casa. Então eu acho que é muito legal que São José dos Campos está entrando aí nesse mapa importante do audiovisual, da cultura, né? E a gente está tendo iniciativas como, por exemplo, a criação também da Film Commission, pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então, isso também pode atrair mais pessoas a virem filmar em São José dos Campos, que eu acho que é um lugar muito bom, né? Porque a gente aqui tem muita tecnologia, ciência, empresas de ponta. É uma cidade com uma boa qualidade de vida, uma cidade bonita. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que é um... E eu, como pioneira de estar aqui, né? Em épocas que parecia ser impossível estar fazendo audiovisual em São José dos Campos, eu tinha que justificar isso para muita gente, mas audiovisual em São José dos Campos, entendeu? Então eu fico feliz, e feliz com iniciativas como essa, né? A gente está fazendo esse programa hoje com vocês. Sustentabilidade é um tema tão importante. Então não sei se já está na hora de eu agradecer, mas eu vou agradecer. É isso aí. Grande Vai fazer um brinde aqui, ó. Obrigado, gente. Nossa, maravilhoso, bom demais. Não, ele foi no timing, porque surgiu a plaquinha ali, até me assustou, rapaz. Você deu direto, né? Dessa vez foi uma pancada ali. Então, Luiz, manda a última pergunta antes da gente fazer a última mesmo. Olha, acho que a minha última pergunta é... Eu meio que já perguntei isso, né? Mas qual a sua mensagem? Você já meio que falou isso, né? Mas, Yara, traz pra gente, assim, tenta colocar... Estou tentando toda hora tangibilizar algo que só a gente já consegue vivenciar. Mas, assim, numa frase de tudo que você já fez, o que mais te impactou? Positivamente. Ia ser positivamente, com certeza. Eu acho que poder transformar um pouco a vida das pessoas, um pouco o planeta que a gente vive. Eu acho que participar dessa transformação. Legal, porque bacana. Participar é estar junto, né? Participar é que você falou da coisa. Fazer parte, né? Tem conexões, né? Sim. Nós fazemos sempre uma pergunta para os nossos entrevistados para finalizar o programa, que é o seguinte: em toda a sua carreira, em tudo que você visualizou, nessa conexão com a natureza, em tudo isso, qual que foi a maior lição que o seu trabalho te ensinou, que a natureza, o que você aprendeu, assim, a maior lição que você retirou de tudo isso que você faz para sua vida, assim, sabe? Uma coisa assim, poxa, eu aprendi algo, toda essa jornada, o que você acha que você aprendeu com o seu trabalho que você realiza, assim? Eu acho que meu trabalho me trouxe mais felicidade. Eu acho que eu sou mais feliz pelo meu trabalho, porque eu me sinto mais conectada. E eu acho que eu me sinto mais conectada ao planeta, às pessoas. E apesar de ter vivido muita coisa difícil, ele me deu uma fé de que as coisas podem dar certo, de que a gente vai encontrar as pessoas certas e que a gente consegue, de alguma forma, mudar esse planeta que a gente vive. Ou seja, você não trabalha, né? Não trabalho um dia na minha vida. Exato. Aquela música country. Quem ama não trabalha. Exato, eu dizia Sócrates, né? Bom, maravilhoso. Assim encerramos. Você deixar os seus agradecimentos? Quero agradecer a vocês, né? Parabéns aí pelo trabalho em sustentabilidade. Acho que é incrível a gente ter isso aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. E deixo aí também, fico, né, à disposição do que vocês precisarem, do que as pessoas que estão nos ouvindo quiserem aí contar, né, conosco. Deixo também meu Instagram, que é o @grupostorm. Tem um pouquinho dos bastidores das gravações, se vocês quiserem acompanhar, quiserem uma dica, né? Tá ali perto da gente, a gente poder fazer alguma coisa que inspire, falar algo que pode ajudar. Prazer estar com você, parabéns, e que as forças da natureza, do bem, guiem seu trabalho para essa transformação tão bonita que você promove. O nosso. Muito legal. Parabéns, Yara, e parabéns aos seus pais também. Obrigada. Eles são a inspiração de tudo, né? Exatamente. Muito obrigado. Então, chegamos ao fim de mais um podcast SG na Prática. Muito obrigado a todos que nos acompanham no podcast de áudio, YouTube, mídias sociais. Então é isso, SP Rio+, promovendo a sustentabilidade e o impacto em todo o Brasil. Vamos juntos. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Valeu.